Você já se perguntou se no mundo das valvopatias, João ou Maria, na prática, faz diferença? Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. A importância de entender o perfil do paciente com valvopatia tem se mostrado fundamental para a melhor compreensão da fisiopatologia e progressão da doença, bem como a avaliação de gravidade e intervenção apropriada. Apesar da forte tendência de nos atermos apenas às variáveis morfológicas e funcionais clássicas, a simples observação de qual sexo do paciente pode ser suficiente para especular hipóteses e dar o pontapé inicial no raciocínio clínico. As peculiaridades do sexo feminino e masculino já são uns aspectos amplamente discutidos em outras doenças cardiovasculares, como a doença arterial coronariana e a insuficiência cardíaca. Todavia, nas doenças valvares, a diferença entre os sexos permanece sendo subestimada e mal compreendida, podendo causar atraso na tomada de decisão e na definição de estratégias terapêuticas assertivas. A válvula aórtica talvez seja a melhor compreendida, com o espectro de diferenças entre os sexos se iniciando no nível histológico. Nesse contexto, o sexo masculino parece apresentar maior tendência de calcificação de estruturas em relação ao sexo oposto. Ainda que as mulheres apresentem uma calcificação valvar menor e com progressão mais lenta em estenoses aórticas hemodinamicamente semelhantes, o sexo feminino apresenta um maior grau de fibrose e densidade de tecido conjuntivo, tanto nos folhetos valvares quanto no miocárdio ventricular subjacente. Esta é possivelmente uma das explicações para a maior prevalência de remodelamento ventricular concêntrico neste grupo, quando comparada aos homens, que apresentam uma maior tendência ao remodelamento excêntrico nesse contexto. No caso das lesões regurgitantes, ainda que não pareça ser um preditor de complicações, os homens apresentam maior prevalência de dilatação aórtica em casos de válvulas bicúspides. Mesmo assim, as mulheres apresentam taxa de mortalidade drasticamente maior em serviços terciários, quando comparados ao sexo oposto. Como fator causal, podemos recorrer ao entendimento da resposta ventricular à sobrecarga de volume, que parece se comportar de maneira peculiar nas mulheres. Temos dados na literatura evidenciando que, no grupo feminino, os diâmetros ventriculares podem não se correlacionar diretamente com o grau da regurgitação, tendendo a serem menores, mesmo com frações regurgitantes significativas. Dessa forma, levando-se em conta que um dos critérios incluídos na avaliação da intervenção é justamente a dinâmica ventricular, possivelmente pacientes do sexo feminino são abordadas de forma tardia, o que justificaria maior gravidade observada na admissão e evolução clínica. Essa tendência se faz presente também na insuficiência mitral com estudos retrospectivos, sugerindo que a média dos diâmetros das cavidades esquerdas, quando indexados para a superfície corporal, é maior no grupo feminino. Nesse contexto, tem-se ainda dados consensuais de que a população feminina se apresenta mais sintomática e com mais comorbidades, idade superior no momento da intervenção, o que reforça a ideia de retardo na abordagem e necessidade de criação de critérios indexados específicos para o sexo. Ainda mulheres em estágios de doença semelhante aos homens apresentam mais disfunção ventricular subclínica, evidenciado no rastreamento por ecocardiografia através do strain, sendo que o uso desta modalidade pode permitir maior detecção da progressão da doença e encaminhamento adequado à adequada intervenção. Vale destacar que, como amplamente observado na prática clínica, a estenose mitral reumática é notadamente mais prevalente no sexo feminino e frequentemente em pacientes jovens, trazendo consigo preocupações adicionais quanto à intervenção, desempenho hemodinâmico, durabilidade de próteses e manejo anticoagulante. Na insuficiência tricúspide, as mulheres ultrapassam os homens em prevalência na 8ª década de vida e mesmo que não haja diferença quanto à mortalidade entre os sexos nas cirurgias isoladas de válvula tricúspide, as mulheres assumem o primeiro lugar no número de cirurgias e intervenções. Quanto à endocardite infecciosa, os homens predominam com maior predisposição a terem o lado direito acometido e maior incidência de infecção por Staphylococcus coagulase negativo. Ainda assim, a mortalidade feminina em todas as causas de endocardite se mostra maior, sendo os resultados relatados piores, possivelmente relacionados à preferência pelo tratamento clínico.
A cardiopatia valvar se manifesta e deve ser abordada de maneira diferente entre homens e mulheres. Provavelmente, as diferenças na história natural da doença, de acordo com o sexo, são decorrentes de mecanismos fisiopatológicos ainda pouco conhecidos, como as diferentes formas de resposta a sobrecargas de volume e pressão, e a ainda quase inexplorada influência dos hormônios sexuais. Assim, é nítida a necessidade de novos estudos, tanto para um melhor entendimento da fisiopatologia quanto para uma tomada de decisão mais consistente. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club. E hoje, no programa Academy, orientados pelo Dr. Gabriel Doreto, Amanda Raimundo da Silva e Vinícius Passabon Azevedo, escreveram um excelente texto sobre valvopatias e gênero. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Valvecast.